Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias e histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Essa mulher é um fenômeno, advogada, mineira, que eu amo, mineiros, mãe de dois, mas principalmente podcaster e também estudante de psicologia. Está entrando para o time. Ou seja, ela é multimídia, ela é maravilhosa, ela é inspiradora. Eu trouxe aqui para falar com a gente a Lilian Sá. Gente, que chique Que isso, eu amei. delícia! Fala mais que eu vou ficar aqui, ó. Muito obrigada por ter vindo. Você que já é bastante conhecida na internet, né? E veio aqui contar pra gente, a gente vai falar sobre sororidade, sobre ser mulher, sobre como a gente pode colaborar uma com a outra e não competir, não é verdade? Como a gente pode se enxergar um pouquinho na mulher que está à nossa frente. Eu acho isso tão importante. Eu acho que, primeiro, muito obrigada. Adorei o convite, adoro estar aqui, adoro falar, adoro entrar em contato com outras comunidades, a gente estoura a nossa bolha. Aliás, vamos agradecer? Começar agradecendo? Eu sou tão grata. Vamos, a Lu Ribeiro. Lu maravilhosa que me Lu, indicou. obrigada. Graças a Lu, ela está aqui. Maravilhosa. Então, é isso, uma mulher que torce pela outra, que vê na outra uma possibilidade. Eu sempre tento contratar mulheres, quando possível. Eu sempre tento esse contato direto e querido com outras mulheres. E a gente pode fazer isso o tempo inteiro. Não é que a gente não deseja que os homens tenham um sucesso incrível. Não é a respeito desse assunto. Aqui é falar dessa comunidade possível e gostosa que a gente pode celebrar com outras mulheres. É isso. Mas aí você tem todo um caminho de vida super interessante, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que quando nem tinha internet, você arrumou marido na internet. E que história é essa, Lilian? Nossa, a gente não é tão ancestral assim. Mas, tinha filha, internet 24 anos atrás não que era grande chamava, coisa. eu não sei, aqui, olha, gente, existe um tempo que pra gente usar a internet a gente ligava, né? Você lembra a linha de escada? Era Toim, Isso. toim. Foi isso. E aí, quando eu ganhei um computador aos 23 anos, e eu comecei a brincar, poxa, eu não tinha internet em casa, não é fácil como é hoje. E aí, eu namorava, olha, na época, eu namorava, e uma amiga me falou, tem um site muito legal que chama Almas Gêmeas. E eu entrei pra brincar, assim, pra ver, é tudo muito novo. E aí você fazia um cadastro. E fazia um cadastro também do que você procurava. Era um início de rede social, sabe? Tava começando. E aí você colocava, eu coloquei amizade, quero deixar claro, que foi a amizade que eu coloquei, homem, mulher, e coloquei as áreas de interesse. E você podia colocar até 5. E eu coloquei literatura, viagem, gastronomia e mais 2 que eu não me recordo agora. E comecei a conversar com as pessoas e apareceu um perfil de um menino sem foto, S de Sandro. Eu fico enchendo a paciência dele, que é S de saudável, S de salsicha. E eu achei muito interessante, o perfil dele me chamou muita atenção, porque você colocava o último livro que você leu, a última filme que você assistiu, o último show que você foi, o último CD, gente, era a época do CD, que você comprou, e ele tinha lido, o último livro que ele tinha lido era o Livro Negro do Capitalismo, que era um livro que eu namorava, eu era estagiária, um salário deste tamanhozinho, eu namorava esse livro na livraria, e era caro para mim. Era direito, né? Você estagiava no direito. No direito, até então, né? Estudante de direito. E ele tinha lido esse livro e o último CD que ele tinha comprado era o Arabian Nights. Dá um Google, gente. Dá um Google pra vocês entenderem. É muito legal, eu conheço. E eu achei que... Mas é bem específico, vai. Eu achei uma coisa meio louca, assim, o cara ter coragem de comprou esse CD. Era ruim, assim, é uma música de dançar, assim, mas não era... E não conversava com o livro que ele tinha lido. E aí eu mandei uma mensagem. Aí, 24 anos depois, a gente tá casado. Temos 2 filhos. Você mandou uma mensagem pedindo o livro caro emprestado, né? Na realidade, a primeira mensagem eu tenho até hoje impressa. Eu tenho o calhamaço de todos os primeiros e-mails que a gente trocou. Foi justamente falando, cara, eu achei interessante. Eu te achei interessante por isso e isso. E aí a gente começou a conversar. Eu terminei meu namoro. Conversamos por 6 meses, sem trocar foto. Eu terminei meu namoro nesse meio do caminho. Ele também namorava, terminou. E ele foi em Belo Horizonte me conhecer, sem foto. Gente, isso é muito legal. Ou seja... A gente se apaixonou pela conversa. Eu acho que ele brinca que se eu tivesse o conhecido pessoalmente, numa balada, a gente não ia. Porque eu falo muito e ele é discreto.
Entendi. Aham. Mas aí, tamo aí. E outra coisa interessante é que assim, né? Aí você trabalhou como advogada e tudo, Aham. mas realmente a tua vida não estava no direito. Não, eu não era feliz. Eu fiz direito e eu acho que. Eu não sei se essa geração agora se reconhece nesse processo, mas eu tenho 47 anos, eu vim de uma geração que existia uma certa pressão em casa para você seguir alguma coisa que era promissora. Então, na minha Medicina, família. engenharia ou direito? Exato, e na minha família tinha um monte de advogado. Minha mãe queria ter feito direito, não fez. E aí eu fiz vestibular e sabe como é que eu decidi? Na fila para inscrição, eu era a última da fila. Eu falei assim, gente, eu tô aqui, eu vou perguntar de um para um, o que que eu faço? Se eu faço direito ou se eu faço comunicação? Era a minha dúvida na época. Aí eu fui de um para um. Chegou na primeira da fila, tinha empatado. A fila já estava tão envolvida com o negócio que chamaram o gerente da agência, que a gente fazia inscrição no banco para vestibular. E o gerente falou, não, faz direito. Aí eu marquei direito e foi assim que eu fiz vestibular para Gente, direito. você é uma comunicadora nata. Então, se eu tivesse pensado, só de ter feito isso na fila, era para ter marcado comunicação. Mas aí eu fiz direito e não era muito feliz. A verdade é essa. Eu trabalhei por anos, mas eu não era muito feliz. Eu já sabia que eu não queria. E aí, enfim. Bom, e aí em 6 meses, né? A vida mudou. Sim, sim. Aí eu vou contar a história. O que que aconteceu? Eu vim para São Paulo, casei, vim para São Paulo, comecei a trabalhar aqui. E eu fui demitida num 1º de abril. É delícia, gente. A minha secretária ligou e falou, Lilian, vem pro escritório que todos fomos demitidos. Oxe, Minha secretária me ligou, ai, 1º de abril. óbvio. Você acha que eu sou idiota? Ela, não, amiga, é sério. E aí eu ouvi na voz dela um certo desespero. Eu falei, gente, não é possível. E realmente toda a equipe jurídica e fiscal tinha sido demitida naquele dia. Foi uma coisa... É um caso, assim, bem cabeludo. Mas, resumindo, eu saí do escritório com a certeza de que eu não queria mais fazer aquilo. Eu não queria ser advogada e que era uma chance de mudar. E fui tirar um ano sabático. E, nesse ano sabático, eu comecei a fazer o que um bom mineiro faz. Recebe. A gente adora receber, sentar na mesa. Comer. Então, aí, um amigo meu foi em casa, eu fiz um jantar para ele. Ele era uma pessoa das redes sociais já. Isso em 2015. Ele já tinha, sei lá, 20 mil seguidores em 2015. E aí ele foi em casa e ele falou, Preta, ele me chama de Preta, até hoje. Cara, as pessoas têm que ver isso que você faz. Isso o quê? Ele, esse tipo de coisa, esse tipo de comida que você faz, é muito especial. Você lembra o que era? Cara, eu fiz uma entrada, eu fiz uma alcachofra recheada com queijo azul. Foi uma coisinha boa. E eu fiz um ossobuco de prato principal, com não lembro com o quê. Mulher, mas isso aí não é um jantarzinho básico, né? O negócio é o mineiro. é o mineiro. A gente entende a partir da comida, né? E aí ele foi e falou, começa a postar. E eu comecei a usar o Instagram. Em 6 meses, eu fui convidada para fazer um workshop de gastronomia. E eu falei, eu não vou fazer porque eu não sou gastrônoma. Mas se você quiser que eu falo a respeito da importância da cozinha para a saúde, do retorno à cozinha, da questão do feminino na cozinha, eu já discutia isso, porque quando você vê uma propaganda de cozinha muito sofisticada, é sempre um homem bonito sem camisa fazendo, né? É verdade. Então, Sim. Esse lugar da cozinha do dia a dia, ele é bacana também. A gente pode ser o sofisticado também. Se você quiser que eu fale a respeito da comida como comportamento, eu vou. Mas para dar curso de gastronomia, não. De cozinha, não. E assim, em 6 meses, eu estava palestrando em Gente, você tem Brasília. que mandar um beijo e agradecer pro teu amigo que chama de Preta. Ele é meu amigo até hoje, o Saulo. Te amo, Saulo. Ele é Olha, maravilhoso. Ele teve ali uma iluminação. Ele né? é uma pessoa incrível. Ele é uma pessoa então. iluminada. Aliás, é uma pessoa que, quando você conhecer, você vai enlouquecer. Ele é muito bacana. Bora marcar então? Só que tem que ser num jantar com o Sobucum. Pronto. E assim começou. Minhas redes sociais e usar acabou que foi uma plataforma e eu comecei a palestrar e foi indo. Então, e eu achei interessante isso, porque no fim, naquela fila, a resposta era comunicação. Sim. Porque, imagina, Deveria em ser. 6 meses você estava palestrando, falando com naturalidade sobre um tema do qual você não era uma profunda conhecedora, Não. mas acaba que era. Por quê? Comportamento, gente, afeto e comida Tem é a tudo cara do ver. mineiro, É. né? E é muito interessante como a gente vai fazendo as conexões. Então, a partir do momento que eu comecei a falar mais de comportamento,
eu fui falando também de gastronomia e hoje eu bato muito nesse ponto no Instagram, que a gastronomia, apesar de não ser o foco das minhas redes sociais hoje em dia, ela sempre vai estar lá. Porque eu acho que passa pela cultura, passa pelo afeto, pela tradição, por aquela coisa de mãe e filho. Então, a gastronomia sempre vai estar presente, mesmo hoje eu fazendo psicologia e tratando de comportamento. Pois é, e aí a psicologia entrou, já cortando tudo, né? Já vindo para cá. A psicologia entrou como uma necessidade de você realmente dar uma aprofundada nessas questões. Eu acho, e você vai entender perfeitamente o que eu vou dizer, que as redes sociais são maravilhosas. Eu me conecto com pessoas incríveis. Eu amo a minha audiência. As mulheres que me acompanham, eu fico emocionada. Hoje, eu acordei às 6 da manhã porque a minha irmã esqueceu uma coisa muito importante na minha casa e uma pessoa que me segue ia para Belo Horizonte de avião e eu levei essa coisa muito importante para uma mulher que eu nunca vi, para ela levar para minha irmã em BH. Gente, arrasou. E é uma conexão que ela também nunca... Ela me vê pelas redes sociais. Então eu falei com ela, não faz isso para qualquer um não, tá? Porque isso é muito sério, se levar um objeto... Lógico. Mas é nesse nível, eu acredito nas redes sociais como uma mola muito forte de junção. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que ela também é perigosa, que ela também traz muita mentira, que ela causa adoecimento mental. E eu acho que era uma irresponsabilidade da minha parte seguir falando a respeito de comportamento e impactando a vida das pessoas, porque a gente impacta quando a gente fala. As pessoas não têm filtro, isso eu bato sempre. A gente precisa entender que aquilo lá é um recorte da vida da pessoa. Mas, enfim, a psicologia veio como um ato de responsabilidade. Como eu não posso falar de um assunto que eu não domino, que eu não estudo, que eu não me especializo, por mais que eu tenha boa vontade, seja responsável. E não é bacana nem como profissional da psicologia, porque acaba que eu estava falando de coisas que não eram da minha seara, Da tua da minha prática, prática. tudo, né? E foi assim que surgiu a psicologia. Eu formo ano que vem. E aí você tava apaixonada, né? Tô. Porque é uma paixão. Você sabe que é a minha segunda profissão, né? Qual foi a primeira? Jornalista, baby. Jornalista. Então, eu era jornalista. E aí, quando eu fui de hobby estudar psicologia, quando eu cheguei no segundo ano, eu já estava assim, apaixonada. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer pra sempre. Mas você gosta de gente, né? Amo, gente. Quando a gente gosta de gente, quando a gente se conecta com as pessoas, quando a gente respeita o outro, quando a gente sabe que ele vai dar pra gente, a gente dá pra ele, é impossível. E tem mais, você sabe? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Sim. E esse é um trabalho na psicologia que a gente aprende todos os dias. A gente aprende todos os dias. Quando a gente está disposto, né? A gente tem que estar com o ouvido atento e estar disposto a aprender. E esse é o meu lugar no mundo. Eu quero não saber, por isso meu podcast é Ouse Não Saber. Então, eu ia puxar exatamente esse assunto. Uma coisa que eu lembro até agora, quando o Neb falou, não, mas entra lá no podcast dela. Eu falei, tá bom. Quando eu vi o nome, me deu um tum, assim. Por quê? É muito libertador. Pessoal, ouse não saber é muito libertador. Porque, teoricamente, você não precisa ficar ditando regras e nem citando livros e autores que você Até sabe. porque isso é para silenciar. Eu tenho para mim que aquela pessoa que senta falando uma lista de autores e citações, ela tem um único objetivo de silenciar o interlocutor. Então sai aquela metralhadora ambulante falando, olha, esse autor, isso. Você nem consegue saber se aquele autor disse aquilo mesmo que aquela pessoa está dizendo. É uma maneira até de silenciar, você não está falando de uma conversa. E o ouse não saber é uma maneira chique de dizer que eu tô cansada da cagação de regra. Todo mundo sabe tudo a respeito de todas as coisas o tempo inteiro. Eu não sei, não. Eu tô aqui para aprender e eu acho que quando a gente tá com essa disposição de trocar, a gente aprende, o outro aprende e a gente cresce. A única maneira de multiplicar é dividindo. Então, você troca e você cresce e aí você faz essa rede social de verdade, porque a rede social era para isso. Não essa loucura que virou agora de que todo mundo... De hate, né? Aí você fala um negócio, vem um monte de hate em cima. E é horrível isso, porque isso pode acabar com uma pessoa em termos psíquicos, sabe? Sim. Existe um adoecimento psíquico, não só de hater, mas de N coisas que acontecem nas redes, né? Você sabe que eu não tenho muito hate. Eu não tenho. Mas já tive, Você não já recebe? passei. Não.
Já passei, quando a gente estoura a bolha, isso acontece. Que a gente acaba falando para um público todo dia, cotidianamente. Quando você estoura de alguma forma essa bolha, vem uma coisa ou outra. Mas eu tendo, e eu já falei isso num outro podcast, eu tendo a perceber a minha participação em qualquer coisa, já que ela é pública, também como uma disponibilidade minha de ensinar. Então, quando alguém chega nas minhas redes falando uma coisa, eu quero até entender o que aquela pessoa está querendo dizer. Porque tem muita gente que é mais velha, não entende essa linguagem virtual, escreve em caps lock. Aham, super. E você quer entender, às vezes ela não tá te xingando, ela só é sem noção. É verdade. Então, muitas vezes a pessoa... Agora, quando ela é desrespeitosa em outros níveis, homofóbica, etarista, misógina, aí ela toma um bloco e eu nem sei do que ela... Eu esqueço da existência dela, sabe? Que é o que, no fim, é a conduta, né? Que a gente precisa ficar batendo boca lá nos comentários, eu acho que não é uma coisa legal. Não, Sabe? Você faço. simplesmente apaga, tá tudo certo, cada Mas um já tem a sua bati opinião. também, depende da minha época do mês. Assim, é mesmo? Porque eu tava pensando aqui, né? Às vezes a gente fala alguma coisa a partir de um ponto de vista. Aí falou. Aí a pessoa pega aquele recorte, porque quando a conversa evolui, você me traz o teu ponto de vista, eu falo, nossa, não é que é verdade? Então esse meu ponto de vista não era isso, não. Eu gostei mais do seu ponto de vista. Você tem razão, Isso é diálogo. né? E aí a gente vai construindo juntas um outro entendimento que pode passar, inclusive, por nenhum dos dois pontos de vista. Uhum. Porque a gente construiu juntas. Então a pessoa vai lá e pega um recorte inicial de uma coisa que nem era mais. E se finca naquilo e não se permite evoluir. Existe um grande movimento agora. Eu já vi algumas coisas da Thaís Farage falando, que é uma pessoa que eu gosto muito que fala de moda, mas ela fala de comportamento, né? Que a rede social ela está perdendo espaço justamente por ela ser rasa demais. Então as pessoas estão procurando profundidade em outros lugares. Então é isso. Eu acho que a gente vai trabalhando esse espaço nosso aqui. Por exemplo, 50 minutos dá para a gente bater um papo, 1 hora. Isso aqui é bater um papo real. 30 segundos de um Reels. Não é. 10 segundos de um Stories. Não é. Então a gente vai tentando fazer o melhor. É Essa verdade. conexão. Né? Porque talvez, que nem o TikTok agora bomba, né? Então, Eu adoro, mas não sei produzir. Então eu também não. Mas tem aquelas coisas assim, pequenininhas. Qual que eu acho que é a ideia construtiva disso? Servir de gancho para você depois ir se aprofundar, ou ir ler aquele livro, ou ir entender o que aquela pessoa está falando, mas num outro nível. Sim. Agora, quando a pessoa pega aquilo e começa a reproduzir sem interlocução, sem pensar, sem pesquisar, que acho que é um pouco isso, né? Que você busca até na psicologia, de aprofundar, de entender o que você está dizendo. Eu acho que aí sim é muito legal. Eu tento... Eu gosto do TikTok. Não sei produzir para lá. Entendo o que você está falando. Gosto dessa busca. Anoto livro, maquiagem que amo. Porque, gente, a gente está aqui falando sério, mas existe tantos interesses em uma mesa aqui que 2 mulheres estão conversando. A gente gosta de N outras coisas, não é Você verdade? sabia que para peles maduras a gente não pode usar pozinho, tem que usar liquidinho, creminho? Eu já selei minha pele com pó hoje, olha aí. Então, eu também, mas eu descobri isso recentemente no porque Instagram. você precisa de mais glow. Então, eu aprendi isso em vários lugares. Existe, por exemplo, uma maquiadora. Ai, meu Deus, ela vai me matar. Drica Divina, que ela fala para peles maduras. Ela fala de maquiagem e beleza para peles maduras. Eu jamais me conectaria com ela se não fosse a rede social. Muitas vezes um vídeo rápido. Pois é. Isso é muito bacana. A minha crítica é que essas redes rápidas, e você sabe disso que eu estou falando, quando você vai dando um scrolling ali, você vai recebendo estímulo. Você vai recebendo estímulo. E você vai ver, tem 1 hora que você está recebendo estímulos de 30 em 30 segundos, ou de 1 em 1 minuto, porque é quando monetiza. O vídeo só monetiza lá com 1 minuto. E você só fica naquilo, você não vai para outras coisas, você perde tempo. E tempo é a única coisa que a gente Nossa, sim. tem. Você fez um vídeo disso no Ouzi. Sim. Eu vi esse vídeo, muito Sim. maravilhoso. Com Carol, a gente falou a respeito do tempo. Então, são todas essas questões. A gente ama a rede social, eu me conecto, mas ao mesmo tempo a gente tem uma crítica e aí a gente tenta... A gente quer relevância lá dentro, mas também a gente quer viver a vida real. E tem que lembrar que o algoritmo vai te reproduzindo mais do que você clicou, às vezes até sem querer. Você clica num treco ali sem querer,
gatinhos, se bem que gatinhos nunca vai ser sem querer, né? É. E aí você começa a receber um enxentão de coisas que talvez não te interessassem. Que é um grande problema também de rede, que confirma É. mais do mesmo. É, Você vê movimentos políticos inteiros acontecendo, discussões inteiras, a pessoa, sei lá, vamos falar que para não criar polêmica, apesar de eu ter um apreço pela polêmica. Vamos lá, MM roxo. Eu gosto de MM roxo. Aí em algum momento, eu vi um vídeo de MM roxo, que ele é o melhor, porque amarelo é ruim. E aí eu começo a receber só vídeos e confirmação, viés de confirmação, de que o bom é o MM roxo. E aí eu continuo recebendo também que MM amarelo é ruim. Então você vai criando essa polaridade que vai para a política, que vai para tudo. E aí você é um agente de replicação Vou comer o MM do MM roxo. E o Você amarelo. replica. E o amarelo. É isso. E aí você não se furta a comer o azul, o rosa, o verde. Porque a rede mandou, né? É. Então, acho que é muito sobre isso, realmente. Mas voltando à história das mulheres, Amo. como é interessante, né? As fases de desenvolvimento. Uhum. Então, por exemplo, a gente estava falando anteriormente, antes, né, de entrar no ar, sobre a questão da menopausa, que é um momento super crítico para a mulher, de uma certa forma. Mas também é muito libertador depois que passa. Olha, eu tô num período anterior à menopausa. Eu tô na perimenopausa, né? A pré-menopausa. E para mim, foi um trator. Definitivamente, esse é o período mais desafiador da minha vida, da minha Sério? existência. Existem mulheres que passam por esse processo de maneira muito tranquila e algumas não. O que eu percebi nas minhas redes é que muitas estão vivendo um período de pré-menopausa, de perimenopausa, sem saber que é. Porque elas vão a médicos que não têm respeito pelo aquele momento clínico, da dor que ela leva. E elas não são cuidadas como deveriam. Eu vou dar o meu exemplo de processo de perimenopausa. De 2020, eu comecei a não dormir. 2020 não, 2021, 2022. Agora já esqueci, gente. Mas eu parei de dormir. Eu acordava às 3 da manhã, pronta para correr uma maratona, sendo que eu nem corro. Eu acordava às 3 da manhã, o olho esbugalhado, pronto. E aí uma taquicardia, e não dormia. Aí eu comecei a ter mais ansiedade. E aí eu ia na minha médica, fui. Eu falei, isso não é um processo já de mudança hormonal? Aí dosava o hormônio. Não, você não tem nada. Isso aí, tu toma um fitoterápico aqui, ó, você vai dormir. Eu comecei a ter cada vez mais ansiedade e pensamentos acelerados. Não dormia. Você sabe que aumenta a ansiedade. A ansiedade faz com que você não durma. Eu tive 2 episódios, 2 anos seguidos de VPPB, que são os cristais do ouvido que se soltam. Que é uma coisa extremamente assustadora, assim. Você começa o olho a bater e eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E seguia sem dormir. 3h30 da manhã eu acordava. Fui de novo à médica. Não tem nada, seus exames estão todos normais. Você não tem nada. Procura um fitoterápico, isso aí é ansiedade. Vai para psicólogo, psiquiatra. Eu estou fazendo terapia, eu faço atividade física. Não tinha mais o que eu fazer em casa. E aí eu comecei, além de acelerar num grau muito grande os meus pensamentos, era não conseguir parar de pensar, eu comecei a ter pensamentos de morte. Para quem não sabe a diferença de pensamento de morte, não é ideação suicida. Pensamento de morte é quando você pensa que morrer seria até legal, seria até interessante para mim. Não estou planejando nada. Quando eu lembro até, eu estava pegando uma coisa no alto da estante e eu falei, se eu morrer, me veio um alívio. Tipo, até que não vai ser tão ruim? Não, vai ser bom, porque eu não estava aguentando mais. Eu lembro que eu levantei a mão e falei, cara, não dá para viver assim. Daqui é ladeira muito mais abaixo. Foi quando eu resolvi trocar de ginecologista. No dia que eu entrei no consultório, ela olhou para mim, amada, você está em perimenopausa. Todos os sintomas estão aí. E ela começou a repor os meus hormônios. Não foi de cara que eu melhorei. Eu sigo não dormindo 100%. E aí você começa a estudar que esse negócio do VPPB é um sintoma de perimenopausa. Ou seja, o mulheres. conjunto de sintomas... Tudo que eu tinha é clássico.
E aí você descobre que o exame de sangue não é o suficiente nessa fase para dizer se você está ou não entrando, porque oscila muito. Enfim, eu comecei a repor, eu voltei a dormir, demorou. Eu voltei a dormir, eu voltei a pensar com clareza. Mas eu tenho acesso. Eu tenho condição de trocar de médica. Eu tenho como conversar com as pessoas. Você imagina a mulherada A por aí maioria que nem não informação tem e às vezes não tem condições mesmo. E muitas até tem e não conseguem encontrar um médico que dê a elas esse olhar, que permita entender. A clínica é soberana nesse momento. Aham. O que ela está te descrevendo? Qual é a idade dela? Então, para mim, foi muito desafiador. Está sendo muito desafiador. Eu sigo menstruando, perimenopausa é o período anterior. Menopausa é quando completam 12 meses que você não tem menstruação. Eu estou menstruando. E aí você conta essa história para as seguidoras, para as Conto mulheres, que é para e informar vou, mesmo. E vou informando e conto um sintoma interessantíssimo, que beira ser engraçado. Porque quando eu acordava de madrugada, tinha sempre uma TT Espíndola cantando na minha cabeça. Eu descrevia para o médico um sintoma que é a música que não para. Uma Olha música só que eternamente. coisa. Então, 3 horas da manhã, eu abri o olho. Casos do acaso bem... Mas falei, não é possível, TT. Às 3 da manhã. E às vezes eu passava uma semana com a música na cabeça. E aí eu fui no psiquiatra, eu contei para ele. Ele foi pesquisar, não achou nada a respeito. Eu contei para a ginecologista, não achou nada a respeito. Aí uma amiga escutou um podcast e falou, ouça esse podcast. E tava Constança lá. Pascolato. Olha. Contando a história dela de perimenopausa. Contando que um dia ela acordou à noite com uma orquestra sinfônica na cabeça. Eu falei, olha, aí na minha toca TT Espíndola. Na dela toca orquestra sinfônica. Então, é que ela é muito chique, né, baby? Ela é muito chique. Mas ela contou que ela subiu na janela para se julgar. Ela conta essa história. E que ela não se julgou porque ela estava com taie branco. Ia ficar muito feio, sujo de sangue. Ela conta desse jeito. Porque é tão dramático os sintomas para algumas mulheres. Por isso essa necessidade que eu falo dessa comunidade sincera. Porque muita gente mostra um desenho de uma vida perfeita, que é quando a gente fala que as redes sociais podem ser ruins. E que as pessoas consomem também, porque senão não tinha, né? Todo mundo quer ver grana, lugares bonitos, roupas boas, bolsas caras. O que está atrás, não sabe o que está atrás. É que não é verdade, né? Não é verdade, não é real. E aí eu falo a real. Então, eu vou te falar que certamente, assim, para mais de 1.000 mulheres descobriram o processo de perimenopausa comigo falando, e eu vou insistindo nessa necessidade de falar sobre um tema que é obscuro, ainda hoje é. Você tem pessoas como a Mônica Martelli, a Angélica, que tocou no assunto, mas assim, com todo o amor que tenho, eu amo a Mônica Martelli, eu gosto muito da Angélica, amo a Angélica também, mas falar que é só calorão, só falar do calorão... É um desserviço, né? Não é. A verdade é que eu vi... Agora eu me perdi o nome aqui, quem foi? Falando assim, eu fiquei louca. E ela fala, mas só eu posso falar que fiquei louca. Ninguém pode olhar pra mim e falar, você é louca. Tipo, né? Mas é isso. Mas você sabe, tem pessoas que põem o DIU, mulheres que põem o DIU e dá um revertério também na saúde mental. A pessoa fica irritadiça, que é hormônio, agressiva. Né? Nós somos uma grande sopa de hormônio com pepino, que é água. É isso que a gente é. Então, é sobre isso, assim, né? A gente poder levar informação de qualidade e de uma maneira sincera. E leve. Tentar tornar leve um troço que é uma bigorna. Tentar tornar leve que é uma bigorna para algumas mulheres. Né? E não é só isso, né? Tem muitos outros temas que também é legal falar. Relacionamentos tóxicos, por exemplo. Tem muitas mulheres que vivem isso e não fazem ideia que elas estão. Agora não mais tanto, porque acho que tem muita informação sobre isso, né? Na verdade, tudo virou tóxico, né? Uma crítica que a gente às vezes tem também, porque tudo virou tóxico. E tem mulheres que realmente sofrem violência doméstica. Eu fiz um episódio inteiro no Ouse a respeito de relacionamentos abusivos, com uma psicóloga especialista nisso, e a gente comentou a respeito. Como muitas mulheres descobrem que vivem relacionamentos abusivos, levando as filhas para procurar ajuda. Então, ao ver o que está acontecendo com as filhas, ela identifica uma vida inteira de abuso. Então, são questões... As mulheres ainda são ali vulneráveis, né?
você vê o mapa da violência, o que ele trouxe de dados. É que tem violências que são muito sutis. Sim. Né? Você tem essas explícitas de violência doméstica, tudo bem, mas você tem outras. Quando você mina a autoestima da tua companheira, por exemplo, você está sendo violento. Sim. Mas é uma violência psicológica. extremamente sutil e que às vezes ela não percebe. Ela só percebe que a vida está muito ruim, mas ela não sabe identificar direito, porque afinal está tudo tão bem, né? Tenho segurança, tenho uma casa. E a gente é formatado como mulher também para ir segurando. Ai, isso é coisa da minha cabeça. A gente é formatada, a sociedade foi formatando a gente de tal maneira para que a gente dá conta, a gente consegue. Ah, isso é coisa da minha cabeça. E na verdade não é. E aí, você pode se perguntar, né? Eu tenho liberdade? Se eu quiser sair à noite com as minhas amigas, eu posso? Se eu quiser mudar o corte de cabelo, eu posso? Se eu quiser ser eu Gastar mesma, o meu eu dinheiro, posso eu gastar o meu posso. dinheiro, mas até mais que isso, se eu quiser ser eu mesma, rir alto, contar uma piada com palavrão, eu posso? Eu posso brilhar mais que a pessoa que está do meu lado? Entende? Sim, entendo. Isso é comum. Você vê muitas mulheres, inclusive, não têm faixa etária, condição social. Isso está presente, tá posto na mesa, essa posto. questão dessas pequenas violências de relacionamentos que estão, que você está presa neles. Aí me fala, por que você não sai do relacionamento? Eu já ouvi tantas vezes, fala, por que não sai? Tá lá porque gosta. Nossa, Né? gente, Tá lá, aí é de lascar. Mas isso é comum, tá? A gente escuta mulheres contando isso, que ouviram isso de familiares. Ou então, você tá querendo demais, ele é bom pra você. Ele te ajuda. Te ajuda. Eu fico doida com te ajuda. Ele te ajuda. De responsabilidades que são compartilhadas, de manutenção de uma casa, por exemplo. O básico. Cuidar de do filho. adulto. Ah, ele é tão legal, ele ajuda. Ele ajuda. Então, isso é muito comum, mas eu acho que essas questões todas são de fundamentos da nossa sociedade. São estruturais. São estruturais. Né? São estruturais. A questão da mulher sempre está com muito mais responsabilidade do que a questão... Como é que chama mesmo, gente? Quando você vai lembrando de tudo que você tem que fazer, eu sempre esqueço o termo técnico para isso. Quando você lembra todas as suas obrigações, ao mesmo tempo fica ali rodando. Você tá ruminando. Você está em ruminação. Mas não é. Tem um termo, mas elas vão lembrar. Quando você tem tanta coisa para fazer... que você não consegue nem se concentrar. É o filho que está na escola. Tem coisas que os companheiros sequer lembram. Não, tem coisas que eles não sabem que existe. Né? Enfim, eu não tenho muita experiência, não. Porque eu vou te dizer que lá em casa, ele é mais mãe que eu. Ah, que fofo. Ai, é muito, gente... Te amo, amor. Ele tá aqui, ó. Porque é muito legal a gente ter um companheiro que possa realmente dividir as responsabilidades com a gente... E que ele assuma mesmo o lugar dele, o papel dele, né? Dentro da família. Mas um passo atrás, a gente estava falando do tóxico, né? Que hoje em dia tudo é tóxico. Uhum. Você sabe que eu acredito que quando um termo é lançado, faz parte ele ir para o extremo para depois voltar e fazer um equilíbrio. Eu acho que até as meninas que falam, as adolescentes, tóxicas, não sei o quê, elas estão experimentando e tateando o terreno para entender um pouco o que é isso. Uhum. E aí uma depois... boa forma de olhar. Eu sempre acabo indo para aquele viés das redes que usam esse termo demais, e aí as mulheres que sofrem realmente... Exato, banaliza, né? Isso, então, banaliza. Amiga é tóxica. Ai, você não quer sair comigo hoje, você é tóxica. Num relacionamento, o parceiro pode dizer não, o parceiro pode dizer sim, vocês podem discordar, ele pode não querer ir na casa da sua mãe, é diferente, tem uma diferença, né? Muito. É diferente ele não querer ir na casa da tua mãe contigo de... Você sabe que ela não gosta de mim, ela disputa comigo, São nuances, né? E aí, se não... essa frase não é minha, é da Arielle, mas quando tudo é tóxico, nada é tóxico. Quando tudo é violência, nada é violência. Então, há que se ter cuidado e atenção a isso. Sabe quando é tóxico? Na minha percepção? É quando alguma coisa aqui dentro dói, ou incomoda, ou quando não parece certo para você,
Sabe quando você sente que tem alguma coisa que não caiu bem? E aí você começa a se sentir mal ou a ter uma ideia ruim a seu respeito? Aí, pra mim, pode ser uma interlocução tóxica, é uma pista, Uhum. sabe? Se tiver tudo bem com você, se tiver fazendo terapia, se você tiver com sim. todos os seus sentimentos no lugar, É. pode ser Sabe um assim, eu te falo indício. uma coisa passivo-agressiva e aí você... Nossa, mas acho que Porque isso não foi legal. eu tenho um pouco de medo de incorrer no risco de achar que a gente consegue um manual para alertar as pessoas, entende? Eu tenho medo da gente falar, olha, se você sentir isso, se ele fizer isso, porque tudo tem um contexto. Então, esse é o meu medo, de criar um manual que é impossível ser criado. É impossível ser criado, porque as É impossível. percepções são tão únicas, né? E por isso que a interação do feminino com o feminino, da mulher com a mulher, da amiga com a amiga, dessa comunidade de mulheres, é tão importante. Para você trocar, para você conversar, para você entender. Se é preciso uma aldeia para criar um filho, eu acho que é preciso uma aldeia também para construir essa coisa da mulher forte, da mulher que tem a outra próxima. E foi culturalmente colocado na nossa cabeça a questão da competição com a outra. Isso é horrível, porque a gente não precisa competir com ninguém, tem espaço para todas. A gente pode praticar sororidade e descobrir muita beleza nessa relação. A gente tem um livro oh meu Deus, agora, O Mito da Beleza. Esse é um livro muito interessante, apesar de hoje em dia eu discordar completamente da opinião da autora. Ela é antivacina, ela tem hoje em dia ela tem esse posicionamento. Discordo das opiniões dela agora, mas eu não posso ignorar a obra. O Mito da Beleza, ele é muito interessante e ele é muito difícil, é um livro duro para ser lido, mas ele mostra como as imagens de beleza foram usadas contra as mulheres. E mostra essa construção da rivalidade feminina. Olha que interessante. Mostra, uma das coisas que ele mostra, né? Essa construção dessa rivalidade. Porque tudo que se divide fica mais fraco. Então, se eu sempre estou competindo com a outra mulher e não estou junta nesse processo, vamos ser as duas muito mais fracas. É o dividir para conquistar, né? Uhum. Então, é lógico que, mas eu não estou aqui fazendo aqui, eu nem tenho capacidade de discorrer a respeito do feminismo. Não tenho essa instrução toda, que eu acho que a gente precisa ler muito a respeito do assunto e entender bastante para não falar nenhuma bobagem aqui. Mas faz todo sentido. Quando a gente vê como a beleza... É o título do livro, né? Que a beleza foi usada contra a gente. Como a gente é dependente desse sentir-se bonita, desse sentir-se padrão de beleza. Como o envelhecer é duro para a mulher, muito mais do que um homem. George Clooney, a gente quer pegar ele, gente. Faz que a gente quer tomar um cafezinho com ele, que ele faz a propaganda na Nespresso. Mas ele é um senhor grisalho, um homem mais velho. Não, pode falar, a gente não liga. Se o cara é careca, gente, Não, Bruce não Willis, é uma questão, a mas... gente liga, a gente não liga, a gente olha liga. outras coisas. Mas mesmo assim, você olha para um homem assim, E, ele né? é gato. Se for uma mulher, hoje em dia existe um movimento dessa desconstrução. Do etarismo, né? Para você olhar para a mulher mais velha e enxergar a beleza dessa história. Isso não existe. Ainda. Então, mas veja bem, se for uma mulher com a mesma idade, grisalha, não vai ter esse olhar de Não. desejo. É verdade. Então, a mulher quer sempre estar mais nova, mais gostosa. E o que é ser gostosa, né? O que é ser bonita? Você voltou o padrão de beleza de extrema magreza. A gente teve um respiro, mas agora, nas últimas coleções, as empresas voltaram a contratar pessoas muito magras. E não é a nossa realidade, brasileira ou no mundo. Ninguém é extremamente magro, isso não é sustentável. E se né? Acaba ficando assim, esquálida, né? Então, assim, Aquele fala que é rosto de Ozempic, você já ouviu falar isso? O cabeção de Ozempic, que é uma droga muito necessária para quem precisa. Não sou contra a pessoa, até porque o excesso de peso ele é um problema para a saúde. Não tem como a gente negar isso. Eu tenho uma frase que eu amo falar, que é assim... Cuidado não é obsessão. Aceitação não é descaso. Você pode aceitar o seu corpo, mas você não pode usar isso de desculpa para você não se cuidar. Você tem que se alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, beber bastante água. É tudo, né? Tudo. Que é o pacote da qualidade de vida ali. Mas você não precisa querer usar manequim 36 e ser só feliz quando você entrar no 36.
É isso que a gente tem que desconstruir. E isso trabalha para colocar uma mulher contra a outra. Essa obsessão com o padrão. Quando você não vê um homem falando, nossa, você viu a pelanca dele? Ninguém fala isso. É verdade. Um cara não para falar isso de outro. Mas uma mulher para falar da outra. Você viu a roupa que ela veio? Você viu como é que ela tá? Isso é usado contra a gente. Essas são as imagens de beleza que tem nesse Você livro. me trouxe um insight interessante, que acho que eu não sei se eu tinha pensado, acho que nunca. Que é, o homem grisalho ainda é desejado. A mulher, ela é admirada sim, mas pela inteligência, pela experiência. E Ninguém não quer transar com ela. a sexualidade da mulher mais velha, ela é uma sexualidade que não é reconhecida, talvez. Não é, mais do que não ser reconhecida, ela é invalidada. Invalidada, porque um cara de 60 pode sair com uma mina de 30. Mas e tá tudo certo. O Keanu Reeves foi ele mesmo que apareceu com uma namorada com a idade dele, ou um pouco mais velha, totalmente grisalha. Ele nunca tinha aparecido com ninguém publicamente, ele é uma pessoa muito low profile. E as maiores críticas foram a essa mulher, ao cabelo dela, ao tanto que ela era velha, como é que esse cara tá com ela. Esse lugar da nossa aparência ser atacada o tempo inteiro também fragiliza a gente. É difícil, cara, não é fácil. É verdade. Não é fácil morar nesse corpo que envelhece como mulher. Não é fácil morar nesse corpo que envelhece. A gente começa a questionar valores, porque essa coisa da juventude, quem fala muito bem disso é a Miriam Goldenberg, que é maravilhosa. Maravilhosa. Miriam, você sabe que eu te amo. Mas ela fala muito bem a respeito disso, né? É um capital. A juventude é um capital. A juventude é um capital, principalmente para as mulheres. Ela vale muito. Então, perdê-la é perder capital, é perder espaço, é perder valor. Olha que loucura. Então, e aí, o que eu acho muito legal, assim, a gente poder também mostrar os nossos tesouros internos. Por quê? É claro que a gente quer ser bonita. Uhum. A gente quer segurar um rostinho atraente, a gente quer se arrumar e tudo, mas eu acho que chega uma hora também que a gente passa a dar valor para outras coisas que são muito importantes. Que não só, e não é uma coisa de, tô conformada. Não é isso, é que realmente, eu vou te falar, os meus 50 acho que foram os melhores anos da minha vida. É quando eu ainda me sinto muito bem fisicamente. Obrigada, vôlei, meninas do vôlei, beijo. Eu me sinto muito bem fisicamente, mas estou com uma cabeça muito legal, assim, em termos de autoconhecimento, em termos de fazer o que eu gosto. Quem dera eu, aos 20, saber o que eu sei hoje. Né? É a frase que a gente sempre escuta, né? Mas eu acho que essa preocupação com a cabeça, com os sentimentos, como a gente se sente no mundo, isso tem que vir a vida inteira. Eu espero estar conseguindo... Mas não vem, né? Não vem. Mas, olha, eu acho que... Por isso que eu bato tanto na tecla que a gente tem que conversar desses assuntos com as mulheres, porque a gente vai ajudar a formar a próxima geração. Eu tenho uma menina de 12 que é uma força da natureza. Jura? Ela, aos 12, ela tem muito claro para ela que ela não veio ao mundo para agradar os meninos. Então, numa conversa no carro, vou te dar o exemplo, a gente estava no carro, ela com uma amiguinha, não vou contar aqui o nome da amiguinha, Lógico. falando, poxa, a gente tem que aprender de carro, tem que saber de futebol para agradar os meninos, eles podiam saber um pouquinho de maquiagem. Aí a Lara virou para a amiguinha dela e falou, fulaninha, pelo amor de Deus, na natureza, quem se esforça são os homens. Você já viu a Dança dos Pássaros? Vai assistir a Dança dos Pássaros. Para de querer agradar. Ele que lute, ora. Ele que vai. E ela tem 12 anos. Eu acho maravilhoso ela já ter essa concepção de não viver em função de agradar ou não viver em função de vamos estar juntas, vamos, né? É uma discussão de formação que eu falo para outras mães. Falo nas minhas redes sociais, eu bato muito nessa tecla da questão da aparência e da idade. E você sabe uma coisa? Nessa faixa etária, eu tenho também uma de quase 17. Então, nessa faixa etária, é muito importante que elas estejam bem maquiadas, bem vestidas. Mas o que eu percebo como uma mudança interessante é que talvez para muitas já não seja mais sobre os meninos, mas sobre elas mesmas. A busca da identidade delas. Sabe, essa mudança de menina para mulher, como é que então... e a maquiagem passa... Tem um lado muito lindo nisso,
sabe? Dela se cuidar, dela pensar, curtir o próprio olho, o delineado, hoje em dia que Aham. fala, na minha época eu não falava assim não, mas o tal do delineado e tal. É muito legal você poder curtir esses rituais femininos, sabe? Desde que sejam pra... Gente, eu tô com uma pastilha, porque vocês não estão entendendo. Em off, eu tive uma crise de tosse. Que faz Que parte. faz parte. Botei uma pastilha. Desde que efetivamente sejam pra ela. É, E que aceite a outra que não quer. é. Por exemplo, Larinha, todas as amiguinhas, a grande maioria gosta de maquiagem, aos 12. Ela jamais. Ela não Ela não gosta, curte? não curte. Tem o estilão dela. E quando ela vai numa festinha, aí às vezes ela faz um delineado. Desde que você respeite Ah, a sem outra dúvida. coleguinha. Porque é esse respeito que vai fazer esse não competir quando elas estiverem mais E velhas. sabe o quê? Não deixar um cara desconstruir a menina que tá do lado, ainda que ela não seja amiga. Isso eu acho importante, sabe? Os carinhas tirando sarro de não pode. O que eu vejo é que muita coisa se repete. Existe ainda muito bullying de aparência na idade delas. E eu acho, sinceramente, que vai partir da educação das mães para essas meninas. A minha história com a Larinha é que a gente não percebe o quanto a gente atinge os nossas filhas, e eu vou falar aqui para as meninas, os filhos de um modo geral, mas há alguns anos eu estava arrumando o meu banheiro, fez-se um silêncio. Porque quem tem criança em casa sabe que silêncio é tipo, tá tacando fogo na casa. Aham. E eu cheguei no quarto, a Larinha tinha então, sei lá, uns 5 anos. Ela tava com o vestidinho levantado, olhando no espelho. Eu falei, Fininha, tá tudo bem? Ela, mãe, sabe o que que é? Eu não sou bonita. Eu sou feia. Oi? Vestidinho levantado, ela olhando assim no espelho, eu sou muito feia. Naquela hora, Nossa. eu me senti a mulher mais miserável do mundo. Por quê? Você, como psicóloga, sabe do que eu vou falar. Não era a Lara que estava falando. Era eu. Ela só estava reproduzindo o que, se ela não ouviu de forma literal, ela sentiu. Porque eu tive problema de peso a minha vida inteira. Eu tive uma relação doída com a minha aparência física uma vida inteira. Eu abracei a Larinha, eu apertei ela e falei, filha, você é linda. Você é maravilhosa, não fala isso. Não, mãe, eu sou feia. 5 aninhos. Naquele dia, a Lara mudou. Mudou meu Instagram, mudou meus enfoques. Aquela frase da minha filha mudou a minha vida. Eu prometi pra mim mesma que nunca mais meus filhos iam me ver falando mal de mim. Eu falando mal de mim. Porque isso cai neles. Isso é reproduzido por eles. Isso entra na cabeça deles. E efetivamente eu nunca mais ela ouviu. E eu fui trabalhando minha autoestima para que ela alcançasse. Então, enquanto as mulheres, dentro das casas, não tiverem uma relação com elas mesmas, de amor e de respeito, as filhas, os filhos vão só reproduzir. Porque a gente sabe, quem é mãe sabe, quem é psicólogo sabe, o exemplo arrasta. É verdade. Mesmo quando a gente acha que não está dando exemplo. É verdade. E aí há que se desenvolver a autocompaixão, né? Que a gente tem um amor profundo por nós, dentro de todos os erros e acertos, e também a compaixão para com o outro e o sofrimento do outro. Sim. Né? E essa generosidade, ela pode alcançar níveis muito especiais de relação. Uhum. Quando a gente coloca para jogo a generosidade, que acho que é uma das virtudes, né, muito importantes, as relações se transformam. E aquela que sofre vai poder sentir um esteio no grupo. Uhum. Né? Isso é muito especial. A energia que duas mulheres podem trocar é uma coisa muito especial. Um amparo, né? Eu acho que é isso. Tipo o que eu tô sentindo aqui. Ah, meu Deus! É isso. Né? É a gente poder, sabe, uma servir de escada para outra espontaneamente? Isso é muito bonito. E é possível. E é E possível. é possível. É muito possível. Apesar da gente aprender continuamente que não é possível. E aí, assim, o último assuntinho que eu fiquei curiosa, quer dizer que você descobriu aí um déficit de atenção aos 30 anos? Foi, menina. Como que é isso? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira e isso contribui muito para baixa autoestima, viu? Pra gente se Sim. sentir errada, mau caráter ou o que quer que seja, né? E aí um dia quando a gente descobre parece que muda tudo.
Mais uma vez, eu não tinha ideia do que eu tinha. Eu era uma pessoa que guardava um ferro na geladeira e perdi o ferro. Por que eu saio com ferro na geladeira? Na realidade, aos 30, e aí a gente vai falar do etarismo de novo, eu pirei. Eu falei, eu vou morrer. Eu tenho 30. Eu tenho 30 anos. E eu não conseguia terminar nada que eu começava. Eu tinha projetos incríveis que não iam para frente. Eu tinha projetos pequenos que não iam para frente. Eu começava tudo, não terminava nada, nenhum assunto, eu não lembrava. Eu comecei a pesquisar. E a minha irmã falou, Lili, eu acho que você tem TDAH. Eu nem tinha pesquisado a respeito desse assunto. E aí eu procurei um médico do Hospital das Clínicas, inclusive, que tem uma equipe lá que estuda o déficit de atenção em adultos, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, eu fui diagnosticada aos 30. Comecei a tomar o remédio na época, não me adaptei. E aí eu fui criando estratégias para conseguir conviver com esse excesso de atenção e estímulos e pouco filtro a eles que eu tenho. Não é fácil, mas é maravilhoso você entender que você é diferente só. E que você simplesmente tem que trabalhar essa sua diferença para continuar a viver e ter qualidade de vida e dar o melhor de você. E, no meu caso, eu até vejo algumas vantagens. Eu não gosto de falar assim, porque fica criando uma ilusão a respeito do mas problema. tem, por exemplo, o hiperfoco, né? Que você consegue... Você consegue ficar a tempos focado em uma coisa. Você também consegue fazer associações muito diferentes, porque o seu cérebro está sempre atento, mas isso é muito cansativo, realmente. Eu só descobri aos 30 que eu nunca tive problema na escola. Eu tinha que eu criei um método, eu estudava em pé andando. E falando. Perfeito, né? Tossi de novo. Então você desenvolveu um método. Sim, aí eu estudo lendo, em pé. Andando e falando em voz alta. Então, é isso. E quando eu dou palestra, a maioria das pessoas tem, sei lá, 10 slides para 1 hora, eu tenho 400. Nada escrito neles, muita imagem, mas para que eu não perca o fio condutor, eu me interesso por muita coisa. E você consegue fazer as associações de uma maneira muito eficiente, porque você treinou desde sempre, intuitivamente, né? Isso, aí eu ponho um monte de imagem que tem a ver, 400 slides. E agora? Quais são os seus voos futuros? O que você pretende? Eu vou te falar que eu ouvi de uma amiga minha, ela me perguntou assim, quais são os seus sonhos? Que é um pouco essa pergunta. E eu respondi para ela sem sombra de dúvida, olha, eu já vivo os meus sonhos. Eu nem imaginei, nem por um momento que eu teria a vida que eu tenho, da maneira como ela é. O meu objetivo me pergunta, eu vou clinicar com mulheres. Quero trabalhar de verdade na clínica da psicologia. Ver meus filhos florescendo e ganhando o mundo. Eu tenho um menino de 21. Olha! Um menino maravilhoso, atípico, ele é autista. E tem a Larinha de 12, maravilhosa. Então eu quero que eles sejam escandalosamente felizes e lidem com as questões deles da melhor maneira possível e sejam pessoas boas para outras. Isso eu já vejo acontecer. E é isso, quero envelhecer do lado do amor da minha vida, que conheci na internet, que é o Sandro, que é a melhor pessoa do mundo. E viajar muito, fazer muita atividade física para conseguir ser uma velhinha saltitante. E ensinar, para continuar ensinando para as pessoas que elas não precisam saber para ser admiradas, que a gente pode ousar não saber. E que isso faz só bem pra gente. Faz só bem pra gente. Foi uma honra te ter aqui, Lilian. Que pessoa, maravilhosa que você é. Obrigada, eu adorei estar aqui, adoro falar, tossi bastante, mas foi ótimo. Espero que a gente se encontre outras vezes. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, você é querida. Estamos de onça junta. Quem está vendo o vídeo, está vendo 2 oncinhas aqui. Pois é. Muito obrigada. E esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, por ter estado aqui até agora, nesse papo maravilhoso. E lembra, cuida de você. Um beijão.